E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho de Hamlet, uma obra de Shakespeare, uma obra muito especial de William Shakespeare. Legal a gente começar falando também que o livro, ele é escrito em forma de teatro, então pra quem não sabe como é que funciona, eu vou deixar uma foto aí. E ele tem a falinha, né? Não é uma história normal, uma narração normal que a gente lê de um livro. Ele geralmente tem Hamlet, aí a fala de Hamlet, aí Ofélia, a fala de Ofélia. Então vamos começar com o resumo e depois a gente vai para análise, que é uma obra muito vasta e cheia de conteúdo para analisar. Tudo começou quando o pai de Hamlet havia morrido, que também se chamava Hamlet, o rei Hamlet, né? Ele havia morrido e Hamlet ficou muito triste com aquilo. É uma morte de um pai tão querido para ele. E assim que o pai já morreu, a rainha casou com Cláudio, que era o tio de Hamlet. Essa daí não perdeu por esperar, ó que beleza. Já casou, nem esperou o luto. Hamlet ficou ainda mais indignado com essa situação, né? Onde já se viu, logo após a morte do pai, a mãe casar com o tio, né? O incesto no meio da obra. Já começou que é uma beleza. Aí no castelo, meia-noite, os guardas, os oficiais, estavam fazendo o turno deles, né, pelo castelo para proteger. E aí eles avistaram um fantasma voando pelo castelo. Um não acreditou no que viu e chamou o outro. Aí o outro também viu, falou assim, nossa, realmente. E sabe quem que parece? O rei, com as mesmas roupas de quando morreu. E ficaram lá olhando, né, o espírito vagando para várias partes. Ficaram olhando, o espírito fixava o olho neles, o fantasma, né, fixava o olhar neles, eles morrendo de medo ali, né, também, né, quem que não vai morrer de medo de ver um fantasma? Aí o galo cantou e o fantasma foi embora. Um olhou pro outro e falou assim, ué, como assim, meu? Como assim esse fantasma vem aqui meia-noite e vai embora com o cantar do galo? O outro oficial falou assim, mas você sabe que meia-noite é o horário dos espíritos, né? O horário dos fantasmas. E quando o galo canta, eles param devagar, porque já é hora das pessoas acordarem e do decorrer do dia. Então eles têm que ir embora, porque não é mais o horário dos mortos ficarem vagando pela terra. Aí tá bom, né? Incrível, impressionante, né? Tudo tranquilo. Passou outro dia, o fantasma veio também, meia-noite. Falaram assim, não é possível, de novo, vamos chamar Hamlet, né? O pai dele tá vagando e o bonito tá perdido por aí. Foram chamar Hamlet. E aí, quando Hamlet viu aquilo, ele ficou chocado, né? Onde já se viu o pai, o espírito do pai morto vagando pelo castelo. Hamlet falou assim pros dois oficiais, vou lá ver o que tá acontecendo. A coisa mais sábia, né, que ele fez foi ir conversar com o fantasma, né? Olha que beleza. Quando você vê um fantasma, é óbvio que você vai falar assim, vou conversar com o fantasma, né? Aí Hamlet foi lá. Os oficiais falaram assim, não, melhor você não ir, príncipe, porque vai que ele te puxa, ele te leva pra longe, né? Hamlet falou assim, não, fica tranquilo, é meu pai, tá tudo certo, eu vou conversar com ele, ver o que ele quer. Aí assim que ele foi conversar com o rei, morto, o rei falou assim que quem tinha matado ele era Cláudio, o próprio irmão, tio de Hamlet. Hamlet ficou indignado com aquilo. E o pai dele pediu vingança. Falou assim que para ele e sua alma descansarem em paz, ele queria vingança. Hamlet falou assim que ia dar vingança, ia fazer algo para aquilo, né? E aí o espírito foi embora. Hamlet estava muito triste com aquela situação, né? Com a morte do pai, que já havia feito muito tempo, mas ele ainda não tinha superado aquela morte. Muitos diziam até que ele estava louco. Ele ficou louco com a morte, e Shakespeare comprova isso 2 vezes durante a obra. A gente vai ver isso ao longo do resumo. Shakespeare não estava louco do tipo louco que a gente conhece. Ele estava um louco lúcido. Ele sabia tão bem o que ele estava fazendo que as pessoas até chegavam a falar que ele é louco. Sabe quando a pessoa ela tá tão ciente que aí para os outros que, né, não suportam isso, falar, não, tá louco, tá louco. Então era mais ou menos assim, Hamlet. Ele era um ótimo príncipe
que sabia bem, tinha discernimento, ele conhecia bem e acabava, né, falando ali que estava louco, mas não era bem isso. A gente vai ver isso mais pra frente na análise. Aí passou um grupo de atores por lá e Polônio foi avisar o príncipe, né? O príncipe estava muito desanimado, muito triste com a morte do pai, e Polônio, o servo do rei, foi avisar Hamlet se queria ver uma peça deles ou não. Hamlet ficou entusiasmado, falou: eu quero ver essa peça. E aí chamou o grupo de atores. Mas assim que ele chamou o grupo de atores, Hamlet chegou e fez uma proposta para os atores. Ele falou assim: vocês vão ter que apresentar a peça que eu vou escrever. Olha que interessante, Shakespeare escreveu uma peça falando de Hamlet, que escreveu uma peça para os atores, metalinguagem durante a obra. Os atores: tá bom, meu príncipe, né? Tudo bem, tranquilo, a gente apresenta a peça. Hamlet escreveu, entregou os papéis e mostrou como é que eles tinham que fazer. Mandou que chamassem todo mundo para ver. Chamou o rei, a rainha, Polônio, a filha de Polônio, Ofélia, que Hamlet amava ela. Chamou os oficiais, Horácio, que era um grande amigo do príncipe, e foram todos assistir. A peça consistia no seguinte fato: um rei que mata o irmão, que mata o outro rei, para ficar com a coroa, e aí ele chama a atenção da rainha daquele rei, e a rainha rapidamente casa com o outro rei que matou no primeiro. A hora que o rei assistiu aquilo, o tio do Hamlet assistiu aquilo, ele ficou indignado. Ele saiu furioso do castelo, né? Foi pro quarto dele furioso. E a rainha foi conversar com Hamlet. Ela falou assim: vem pro meu quarto que a gente vai conversar. Polônio chegou pra rainha e falou assim: rainha, ele não está em estado lúcido. Se a senhora quiser, eu faço companhia pra você escondido, porque você sabe, né? Vai que Hamlet enlouquece e tenta fazer alguma coisa contra a senhora. Ela: tudo bem, pode ficar lá. Né? Olha só que rainha, né? Que mãe é essa, né? E Polônio se escondeu atrás do móvel. Hamlet foi lá conversar com a rainha. Hamlet falou umas boas verdades pra rainha, né? Falou: onde já se viu? Meu pai mal morreu e você se casou com outro, né? E aí ele fez um movimento que acabou mexendo o móvel em que Polônio tava. E aí Polônio soltou um grito, né? E aí Hamlet, assustado, achou que fosse o rei. E aí ele jogou um objeto com o intuito de matar mesmo, né? Mas ele foi com o intuito de matar o rei. E aí ele viu que era Polônio e não era o rei que morreu. Ele ficou indignado, ele falou assim: onde já se viu? Seu servo incompetente, nem pra ser o rei aí no seu lugar, né? E falou assim pra rainha: rainha, fica tranquila, mãe, né? Fica tranquila que eu vou me responsabilizar pela morte dele. Eu vou levar ele pra onde tiver que levar. E vou me responsabilizar pela morte. E assim arrastou o corpo, né, pra fora. O rei entrou nessa cena e viu um corpo sendo arrastado. Falou: o que aconteceu aqui? Aí a rainha falou assim, contou, né, tudo que tinha acontecido. Falou assim que Hamlet havia matado sem querer Polônio. E o rei falou que né, ia abafar o caso e mandar Hamlet pra Inglaterra, porque o Hamlet tava ficando louco já, né? Matou um homem, né, um servo do rei, um servo de confiança do rei, né? Pra Hamlet não fez tanta diferença não, porque Polônio era um bajulador, né, barato. Ele comprova isso na cena que ele chama Polônio e fala assim: ô Polônio, o que você tá vendo naquela nuvem lá? Não parece um camelo? Aí o Polônio: parece um camelo, meu príncipe. Aí Hamlet dá uma andada e fala assim: mas olhando por esse ângulo, não parece um esquilo? Aí o Polônio: parece um esquilo, meu príncipe. Aí ele dá mais uma andadinha: nossa, mas desse ângulo parece uma baleia. Aí ele: realmente parece uma baleia. Então, olha só, né? Faz aquilo no intuito de bajular, de puxar o saco do príncipe, né? E Hamlet já sabia disso, por isso ele quis mostrar isso pra gente entender, né, durante a cena. E aí Hamlet falou assim: eu vou pra Inglaterra, mas o que vocês estão fazendo não tem porquê, né? Eu não tô louco, eu tô bem. Ele até fala: eu tô louco, mas de astúcia. E ele foi pra Inglaterra. Só que ele encontrou lá um navio pirata. E nesse navio pirata havia sequestrado o príncipe e outros 2 servos do rei, que ele
Hamlet também não gostava desses dois, pois havia estudado com Hamlet e eram muito chatos com Hamlet. E olha só, né? Viraram justamente o servo do rei, do tio do Hamlet, que ele odiava. E aí, os piratas mataram os dois servos e levaram Hamlet com eles, porque imaginaram que era um príncipe e poderiam tirar vantagem disso, né? De sequestrar um príncipe. Nesse navio, Hamlet encontrou umas cartas do próprio tio, avisando que tinha sim matado o pai de Hamlet e que ia matar o Hamlet e o resto da família real para ficar com a coroa. Hamlet voltou rapidamente para Dinamarca e enviou cartas para Horácio, o oficial que era um amigo do Hamlet, no intuito de contar o que estava acontecendo. Horácio abriu as cartas, leu, ficou, uau, né? Como assim? Que rei? Como assim? Como ele faz isso, né? E assim que Hamlet chegou, encontrou com Horácio, e Horácio estava indo para o funeral de Ofélia, porque a Ofélia, assim que descobriu a morte de Polônio, que era pai dela, havia enlouquecido, assim como Hamlet. Foi comprovado 2 vezes isso durante a peça. Ofélia havia morrido, e assim que ela subiu numa árvore, foi pendurar uma coroa de rosas em homenagem ao pai, ela despencou, caiu no rio e, como estava louca, não teve noção da situação dela, não teve noção para pedir, gritar ajuda e acabou morrendo cantarolando. Aí Hamlet comentou com Horácio: nossa, o que aqueles coveiros estão cavando? Quem será que morreu? Chegou para o primeiro coveiro e perguntou: vocês estão cavando essa cova para quem? Daí o primeiro coveiro falou assim: ah, para alguém vivo é que não é, né, meu senhor? Então a conversa deles com o coveiro girou mais ou menos em torno disso, né? Uma conversa culta de Hamlet e uma conversa coloquial do coveiro. E aí Hamlet foi lá conversar com Horácio, né? Ele ficou olhando o coveiro cavar a cova ali. No que ele ficou olhando, ele viu que o cara começou a cantarolar, né? Ele virou pro Horácio e falou assim: nossa, Horácio, onde já se viu? Ele tá cavando a cova cantarolando, isso não é normal. Horácio olhou e falou assim: ah, meu príncipe, é que é tão de costume pra ele cavar a cova que pra ele já é normal. Então ele canta, ele fica cantarolando ao cavar. Aí Hamlet: nossa, que absurdo. Aí ele chutava os ossos, chutava os crânios. O Hamlet olhou pro Horácio e falou assim: nossa, Horácio, aquela cabeça pode ter sido de qualquer um, de um servo, de um príncipe, e ele tá chutando. Horácio mais uma vez falou assim: meu rei, é de costume dele, ele não liga pra isso. Aí Hamlet pegou um crânio, né, uma cabeça que estava no chão, né, um crânio de um esqueleto, segurou, né, que é o que dá cena ao livro, a capa do livro de Hamlet, né, a cena principal dele, né. Que aí ele falou assim pro coveiro: nossa, de quem que será que é essa cabeça? Aí o coveiro falou assim: ah, é de um animador da corte que eu odiava, fez muitas coisas ruins pra mim. O nome dele era Iorek, o senhor conhece? Aí o príncipe falou assim: nossa, claro que eu conheço. Ele já animou muitas vezes lá o meu castelo, onde eu moro. E aí soltou a cabeça e foram se esconder, porque viram que o rei e a rainha e o Laertes, que era irmão de Ofélia e filho também de Polônio, havia chegado para enterrar. E assim que eles estavam ouvindo lá escondido, a rainha falou assim: pobre Ofélia, sempre achei que ia casar com meu filho Hamlet. Hamlet deu um pulo, porque ele gostava tanto de Ofélia. Ele ficou triste com aquilo, deu um pulo da onde ele estava e foi correndo direto pra cova da Ofélia. Falou: Ofélia, nossa, não sabia que você tinha morrido, né? Ele gostava muito de Ofélia, assim. Aí viram que, né, ele estava ali. O rei mandou que Hamlet entrasse com Horácio pro castelo. Enquanto isso, o rei combinou com Laertes uma cilada para Hamlet. Falou assim pro Laertes: enquanto você vai lá e disputa com Hamlet, que no caso eu te desafio a disputar com ele, eu te ajudo a ganhar. Laertes falou: meu rei, como você me ajuda a ganhar? O rei falou assim: você envenena a espada pra matar Hamlet, porque eu tô do seu lado, onde já se viu ele matar um servo tão querido meu. Né, aqui a gente já comprova pra gente, né, as coisas do rei, né, os interesses corruptos do rei, de ficar com a coroa. Aí Laertes topou, chamou Hamlet pra um duelo. Hamlet aceitou também, né, porque Hamlet era um orgulhoso, então ele aceitou. E foram duelar.
No que eles foram duelar, o rei pegou 3 taças de vinho e encheu. Uma pra ele, uma pra rainha e uma pra Hamlet. O rei e a rainha assistindo tudo que estava acontecendo. Na taça de Hamlet, o rei havia colocado veneno. E esperou, falou assim: Hamlet, você não quer um pouco do vinho? Hamlet falou assim enquanto estava duelando: não, meu rei, agora eu vou terminar o duelo, depois eu tomo, agora eu não tô com sede. E aí continuaram lá, duelando, e o Laertes feriu o Hamlet com a espada envenenada. Só que Hamlet fez um movimento que derrubou as 2 espadas no chão. E no que ele derrubou, confundiram a espada e Hamlet pegou a envenenada, que era de Laertes, e Laertes pegou de Hamlet. E Hamlet cravou a espada em Laertes, né? E a rainha falou assim: Hamlet, você não quer beber um pouco do vinho? Hamlet falou assim: não, agora eu não tô com sede, deixa eu terminar o duelo. E ela deu um gole no vinho envenenado de Hamlet. Pro rei tanto faz, né? Porque ele queria que todo mundo morresse mesmo. E aí Hamlet, vendo a morte ali do Laertes, falou assim: caramba, como que você morreu tão rápido, né? Laertes falou assim: Hamlet, presta atenção que eu vou falar um negócio pra você. Essa espada que você me cravou estava envenenada. E tudo isso foi ideia do rei pra te matar. E nesse momento Hamlet falou: nossa, que absurdo. E foi lá e olhou pros dois, lá pro rei e pra rainha. A rainha tava morta porque já tinha tomado veneno. E cravou a espada no rei também. E aí a vingança, só no 5º ato que aconteceu isso, né? A vingança de Hamlet já havia sido cumprida pelo pai. Só que Hamlet também morreu, né? Que ele foi ferido pela espada envenenada. E aí todo mundo morreu. E aí chegou Horácio, olhou aquilo e falou assim: meu príncipe, que aconteceu aqui, né? E nisso também chegou o rei da Inglaterra, que Hamlet havia chamado. Porque ele já imaginou que ia acontecer alguma coisa e chamou o rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra olhou para Horácio e falou assim: Horácio, foi você quem fez tudo isso? Aí Horácio: não, calma, tem uma explicação para tudo. Aí o rei da Inglaterra: tá, se tranquilizou. Olhou assim aquilo, né, falou assim: que pena, Hamlet, se continuasse vivo, iria ser um grande rei. E realmente, né, Hamlet iria ser um grande rei. E mandou que levassem e enterrassem todos com a marcha fúnebre. E assim acabou a peça. Agora a gente vai falar um pouquinho da análise da obra. Primeiro, a obra em formato de teatro, né? Uma tragédia de vingança de 5 atos. Os 4 atos é Hamlet planejando como ia se vingar. Então ainda ele estava triste, ainda estava louco, em estado de ódio, né? Então ele, só no 5º ato que ele cumpriu a vingança e aí tudo se estabilizou, ou seja, pode acabar ali a peça porque conseguiu o que ele queria. Ah, mas não acaba com o final feliz? Não acaba com o final feliz, né? Tanto que a obra Romeu e Julieta de Shakespeare também tem um final triste, um final trágico. O teatro da época, que pra gente era humanismo, funcionava assim, tinha 2 vertentes, a comédia e a tragédia. A comédia era pra rir e a tragédia era pra fazer a gente sentir o que estava acontecendo ali, né? Muitas vezes chorar junto com a peça, né? Pra gente esquecer os nossos problemas, os nossos pecados, né? E o ator protagonista era o bode expiatório, né? Que fazia ali ele mesmo pra gente... Ele mesmo interpretava pra gente entender o que estava acontecendo e sentir pelas perdas e angústias dele. Então, pro próximo tópico, eu separei aqui 19 tópicos muito importantes. Pro segundo tópico, aborda sentimentos naturais do ser humano. O próprio Shakespeare aborda nas obras dele, e poesias, né, poemas, ele aborda sentimentos do ser humano naturais, como as mazelas sociais e o psíquico. Como assim? Por exemplo, a vingança pelo incesto e pela morte do pai, o ódio com que Hamlet tratava tudo aquilo, a loucura, mas não é qualquer loucura, é uma loucura persuasiva, porque Shakespeare, através de Hamlet, queria convencer a gente de tudo que estava acontecendo ali. E a despreocupação e o costume do ser humano, que é o exemplo do coveiro, que fazia aquilo tanto, mas tanto, que acabou virando de costume para ele. E ele cantava enquanto cavava, o que não era uma coisa normal.
O normal é a gente manter aquele rosto triste, né, quando a gente vai no funeral. Não, eles começaram a cantar. As mazelas, né, isso retrata as mazelas sociais. É muito interessante também que na obra de Gil Vicente, fazendo ali uma observação, na obra de Gil Vicente, ele fala do desconcerto do mundo. É um mundo em que o protagonista da obra precisa ajudar a organizar, porque não faz sentido esse mundo, né? Um mundo em que o mal consegue a vantagem e o personagem do bem não consegue. Shakespeare também aborda isso em Hamlet, tanto que tem a frase que ele fala assim, Hamlet fala assim: o mundo está fora dos meus eixos. Ó, maldita sorte, por que nasci para colocá-lo em ordem? Ele mesmo comprova esse desconcerto. A trajetória de Hamlet também conta um pouco, né, falando disso. Ele tem uma responsabilidade sobre seus atos, né? E o erro trágico do herói o faz cair, que é uma peça de teatro assim que funciona. Porque por causa do orgulho em excesso de Hamlet, faz ele querer tanto essa vingança que acaba fazendo ele se entristecer, né? E acaba fazendo ele ficar querendo cada vez mais essa vingança. Tem o Heliodoro, ele conta assim pra gente: a tragédia apresenta um processo de conscientização do indivíduo, tanto em relação a si, quanto em relação ao universo que existe, atingido por intermédio de uma vivência dolorosa que o compele à reavaliação e que o conduz à morte. Então esse é o passo de um teatro mesmo, não é porque é Hamlet, não, é porque um teatro tem esse objetivo. O protagonista ele tem que tomar consciência do que está acontecendo, e só quando ele tomar consciência, ele vai correr atrás daquilo. E aí, isso pode acabar levando à morte. A conscientização de Hamlet ocorre quando ele comprova que o Cláudio, o tio dele, matou o pai, através do fantasma, e comprovou, mais uma vez, isso pelas cartas que ele achou no navio pirata. A tragédia funciona então como conscientização do indivíduo e comprova quando Cláudio mata o pai de Hamlet. Tem também nessa obra o poder da verossimilhança. O que é verossimilhança? É uma ligação entre os fatos. A gente percebe isso por intermédio do regicídio, da traição, da vingança, do ódio e do amor. Sentimentos também naturais do ser humano, como eu já havia comentado. E Hamlet, ele é complexo porque ele pensa. Ele é uma personagem complexa porque ele pensa. E como que ele pensa, ele reflexiona? Através dos solilóquios. O que é um solilóquio? É uma conversa consigo próprio, um monólogo. No teatro de Hamlet, no teatro que Shakespeare criava muitas vezes, ele não colocava narradores. E por isso que ele colocava os solilóquios, porque o ator tinha que pensar em voz alta para a plateia entender o que estava acontecendo, qual era a proposta e os objetivos da obra, da peça, ao longo, no decorrer. Que eram monólogos, né? Hamlet muitas vezes pensa em voz alta, ele reflexiona, ele expõe seus pensamentos. Porém, aqui muito interessante isso, que quando chega Polônio e aqueles outros 2 servos do rei que ele não gostava, ele mantinha a guarda. Ele falava assim, Polônio perguntava: e quais são seus ideais, quais são suas ideias, meu príncipe? O Hamlet falava assim: minhas ideias não pertencem a você, as minhas ideias vão ficar comigo, você não tem nada a ver com elas. Por quê? Porque ele sabia que a qualquer momento Polônio, como um servo digno do rei, porém não dele, um bajulador barato, ia contar para o rei as intenções de Hamlet, que eram a vingança, né? A vingança do pai, que consistia em acabar com a vida do tio, do rei. O tempo, né, e a hora, a questão do frio também tem grande importância na peça, porque o tempo fala muito do frio dinamarquês. E o frio dinamarquês faz referência à tristeza de Hamlet pela morte do pai e a situação, né, a situação desagradável ali. E a meia-noite também. Mas por que do horário, né? Meia-noite. Porque é a hora do fantasma, né? A vulgar hora do fantasma. A hora que os demônios que enganam e roubam a alma da pessoa, né? Que foi no caso ali que aconteceu, né? O fantasma chegou para Hamlet e
colocou essa ideia na cabeça de Hamlet, né? Ou seja, né, roubou ali a alma, né? Falou assim, é a vingança que eu quero. Hamlet, vendo a imagem do pai no fantasma, que às vezes nem precisava ser a imagem do pai, porque tem uma cena que a rainha, o Hamlet fala assim, tá vendo ali o fantasma, rainha? Que fantasma, né? Ou seja, só Hamlet viu aquilo naquele momento. Então, é aquela frase lá do Chaves, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, né? O fantasma roubou a alma ali de Hamlet naquele momento e colocou em Hamlet os ideais dele, que eram a vingança. A quebra da aparência e da essência, né? Da aparência e da realidade. Por quê? Porque no começo do teatro já não tem esse contraste. O Shakespeare já mostra pra gente que Hamlet tá triste, ponto. Aí no decorrer da peça a gente vai entendendo, vai compreendendo o que tá acontecendo e ao decorrer a gente vai percebendo com mais ênfase essa aparência e essa essência. Porque aí Hamlet finge, Hamlet aguarda, Hamlet espera. Pra quê? Pra vingança, né? Porque aquela famosa frase, né? A vingança é um prato que se come frio, né? Então Hamlet ficou cada vez mais angustiado, porque ele queria logo a vingança, mas tinha que esperar o momento oportuno, o momento certo para tudo acontecer. Que mais uma vez foi só no 5º ato, né? A peça dividida em 5 atos, foi só no 5º que aconteceu. Então ele ficou 4 atos esperando acontecer. Esperando e cada vez mais ficando angustiado, ficando mais louco ainda. Hamlet é uma imagem emblemática, porque Hamlet, ele é uma metáfora do próprio ser humano, com aquela questão dos sentimentos, né? Do ódio, da vingança, do amor por Ofélia. E é interessante a gente falar também, a gente tomar em ênfase a quintessência do pó, a que se refere Hamlet ao decorrer da obra, que ele fala assim, né? Que do pó veio e ao pó voltará. Faz uma referência bíblica ali, né? Que descreve o homem para ele, né? O homem veio do pó, o homem vai voltar ao pó. Então o homem não é nada demais, né? O ser humano não é nada demais. Tem uma cena em que ele fala assim, ele retrata da podridão. Ele fala assim, há algo de podre no reino da Dinamarca. E já começa a peça assim. A podridão para ele representa a corrupção, o clima deprimente. Então ele já mostra isso. Por que ele já começou com isso na peça? Pra gente ver, pra gente ter uma noção de que alguma coisa ali tá errada. Alguma coisa tá podre. E é isso que vai girar a peça. A relação de Shakespeare com Hamlet. Por quê? Porque aquela questão lá da psicanálise, né? Todo escritor, todo poeta e dramaturgo coloca um pouco de si na obra. Hamlet também tem um pouco disso, né? Shakespeare coloca através de Hamlet alguns ideais dele mesmo. Algumas coisas que ele mesmo pensava, né? Por exemplo, o questionamento e análise do próprio homem. Em suma, assim, a gente pode falar que o filósofo Shakespeare tenta compreender a questão da filosofia humana, né? A questão do... Ele até joga assim para Hamlet, né? Hamlet fala assim na peça, ser ou não ser. Joga a própria poesia do Shakespeare, né? To be or not to be. E nada mais pertinente do que a personagem Hamlet como porta-voz desses questionamentos de Shakespeare. Então Shakespeare ele meio que usa de Hamlet para expor, para mostrar alguns pensamentos dele, alguns questionamentos dele, questionamentos padrões do ser humano mesmo, né? Por que eu tô aqui? Da onde eu vim? Qual é o meu objetivo? A metalinguagem, o próprio homem analisando o homem, né? A questão de Shakespeare através de uma peça analisando Hamlet, que está analisando o próprio ser humano ali dentro. E complexo, o último tópico que eu deixei aqui, né, é uma questão assim, complexo porém singular, simples porém diferente, que é a questão do Hamlet, né? Ele é um personagem complexo porque ele usa dos solilóquios, né? Ele reflexiona conosco durante a peça, porém ele é singular, ele é um humano comum. Ele é simples por ser um personagem comum como qualquer outro, porém diferente, porque ele sabe discernir tudo aquilo. Ele conhece o bajulador, ele conhece quem tá com ele de verdade, né? Como Horácio, por exemplo.
Esses foram alguns pontos de Hamlet, muito valiosos. A própria obra de Shakespeare são obras valiosas. Deixem o like se vocês gostaram, se inscrevam, compartilhem esse vídeo para muita gente ver, poder assistir. É uma obra que vale a pena, né, comentar com as pessoas, porque é teatro, né, e acima de tudo, é atemporal, né? Ela, não importa o tempo, sempre vai valer. Porque desde que o ser humano, sempre que ele for ser humano, vai ocorrer os mesmos problemas psíquicos e as mesmas mazelas sociais, independente do período de tempo. O resumo que eu fiz eu vou deixar disponível no meu Instagram para vocês, tá? O link vai estar aqui abaixo. Se vocês gostarem, vocês curtam esse vídeo, que ajuda demais, se inscrevam no canal e compartilhem.